Está no ar, programa O Missionário. Apresentação, pastor João Ferreira e pastor Edilson Ferraço. Já estamos ao vivo? Oh, coisa boa! Boa tarde! Está começando agora o programa O Missionário, o programa da família abaetetubense. Meu pastor João Ferreira, boa tarde, meu pastor. Boa tarde, missionário Edilson Ferraço. Boa tarde, povo de Abaetetuba. Hoje o programa O Missionário está especial porque hoje é o último programa do ano de 2025. Mestre, a nossa alegria é porque até aqui nos ajudou o Senhor, meu pastor. 12 meses, né, nós aqui trabalhando, falando o amor de Deus. Amém. Rompemos as duas estações, verão e inverno, não é isso? E aqui estamos nós, completamos aniversários. Fomos parabenizados, pessoas foram gloriosamente abençoadas no programa missionário. Então são 12 anos de 12 meses de muitas bênçãos. É verdade, meu pastor, nossa gratidão em primeiro lugar ao nosso Deus e depois a você, nosso telespectador que sempre nos acompanha aqui através do programa O Missionário. Nessa tarde, fique conosco, o programa está especial, pode avisar o seu amigo, o seu vizinho. Coloque as mensagens nas redes sociais dizendo que já começou o programa O Missionário desta tarde. Já estamos de volta com o programa O Missionário deste sábado, o último programa do mês de dezembro e também, mestre, o último do mês, o último programa do mês, o último programa do ano. E meu pastor, o programa de hoje, o pastor João trouxe um tema, o programa de hoje é de gratidão ao nosso Deus e a você, como disse o nosso pastor, que durante esses 12 meses sempre está conosco aqui através do programa O Missionário. Realmente, pastor João, gratidão é a palavra deste sábado. E gratidão começou hoje lá pela madrugada, no programa Louvor Saudade, não é isso? Verdade, falar de gratidão aí. Um abraço ao Dedé, ao Maneco Gomes, um abraço ao Rudivar e nosso missionário, futuro pastor Edilson Ferraço, que faz parte daquela equipe maravilhosa. Olha, Dedé, vou buscar minha camisa. E prepara lá, eu vou buscar minha camisa. E que Deus abençoe grandiosamente. É gratidão. É gratidão pelas portas abertas. Amém. É gratidão que no momento das lutas, a palavra de esperança que você ouviu através do programa O Missionário trouxe um anelo para o seu coração, um anelo para a sua vida. Eu muito me alegro, eu chego aqui mais cedo e vejo Edilson Ferraço entrando por essas portas com muita alegria, falando de coisas novas, maravilhosas. Pastor Benedito também entrando aqui num sorriso tão grande. Já encontramos aqui o nosso diretor, que é um exemplo para nós, Márcio Costa. Já está feito aqui o estúdio, já está preparado as matérias. A gente se sente muito abraçado, muito acolhido por essa equipe, por essa família chamada O Missionário. Amém, pastor João. É verdade, essa família, O Missionário, é uma bênção. Agradecemos ao nosso bom Deus, agradecemos aqui cada um dos nossos companheiros que com muita fé, com muita coragem, e pastor João sempre estão conosco para juntos nós caminharmos levando a palavra do bom Deus. E você,
que nos acompanha aqui através do programa Missionário na Rede TV, você que nos acompanha nas redes sociais, muito obrigado pela sua audiência. Talvez não tenha sido um ano fácil para você, mas queremos dizer a você que a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, a dificuldade pode durar um tempo, o momento difícil. Mas, pastor, nós temos alegria, nós temos a certeza de que ao chegar de um novo dia, diz a Bíblia, chegará a alegria, chegará um novo tempo. E acredite, 2026 está chegando. E eu creio, pastor João, será um ano maravilhoso, abençoado. E desejamos, em nome de Jesus, para você e para a sua família, um tempo de muita graça do bom Deus, em nome de Jesus. Futuro pastor Edilson Perraça, eu recebo essas palavras na minha vida e na vida da minha família. Palavras positivas, palavras de uma crença, de um homem que lê a palavra, de um homem de família, de um pai, um amigo, uma pessoa muito amorosa, abençoando nossas vidas. Eu recebo essas palavras na minha vida para o ano de 2026, que atinja-nos de forma positiva, nossas famílias, a sua família, que tem sido uma alegria para nós andarmos nas ruas, recebermos felicitações, abraços, palavras motivacionais. O programa está uma bênção. Olha que bom a gente poder ter um trabalho aqui na nossa própria Baitetuba. E assim nós caminhamos humildemente fazendo o programa O Missionário. Amém, meu pastor, é verdade. Nesse programa de gratidão, o último de 2025, queremos dizer a você que, apesar das adversidades, a nossa palavra aqui da família O Missionário é: não desista. Continue lutando pelos teus sonhos, continue lutando pelos teus objetivos, continue se esforçando, trabalhando e acredite, tem um Deus no céu que está vendo tudo e vai abençoar você, vai te conceder graça para que você possa romper com essa luta, com essa dificuldade. Esse Deus maravilhoso, é no nome dele que nós queremos dizer a você: não desista da vida, não desista da sua família, não desista de teus sonhos, continue e acredite, esse Deus qual nós falamos, o Deus da Bíblia, esse é poderoso para mudar a sua história. E em 2026, se Ele nos permitir, nós vamos continuar aqui falando que Ele é poderoso para, pastor João, mudar a história daqueles que colocam suas vidas em suas mãos, nas mãos de Jesus. Amém! E há uma letra de um louvor gospel que diz assim: na força do Espírito Santo, nós Amém. Proclamamos aqui que pagaremos um preço para sermos um só no Senhor, um só coração. Seja uma família de um só coração, de uma só unidade, de um só propósito e um só objetivo, porque na unidade chegaremos em locais maravilhosos. Eu estive em um certo local, caminhando numa terra, num terreno, eu vi algo assim, eu vi uma mancha na terra, era areia, uma mancha, uma terra escura, preta, e eu, ao chegar bem perto, eu vi umas formigas caminhando por cima e levando seus ovos. As outras formigas vieram e fizeram um caminho para que aquelas formigas levassem os seus ovos para um lugar mais seguro, porque está chegando o inverno. Eu fui pesquisar, eu filmei, fui pesquisar. Olha que trabalho dignificante, né? Que nós possamos ser como as formigas, a Bíblia diz, né? Trabalhar em tempo útil, fazer nossas economias, porque é estudado que o reino das formigas tem as suas economias. Elas economizam para o inverno, para os dias difíceis. Assim também você pode passar por um momento difícil no ano de 2026, mas não deixe de crer no Senhor. Tenha Cristo na sua vida como o seu pastor e nada vai lhe faltar. Lutas, batalhas, dificuldades, falou que no mundo teríamos aflições, nada, mas a presença dele, no Salmo 23, vai do versículo 1 ao último capítulo, a presença do Senhor Jeová chamar o pastor presente.
Amém, meu pastor, é verdade. Apesar dos dias difíceis, dos dias trabalhosos que vivemos, mas o que nos anima, o que nos encoraja, dia após dia, é a promessa que Jesus, ele fez para nós em Mateus 28:20. Jesus, ele diz a mim e a você, a todos nós, que nós, mestre, o que ele quer de nós é que a gente venhamos confiar nele, porque ele disse, eu estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. Jesus disse que estaria e está conosco todos os dias até o final dos tempos. Então, mestre, essa palavra de Jesus, ela nos encoraja a continuarmos firmes, dia após dia. Por quê? Porque aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Jesus é poderoso e ele disse que está conosco. Acredite que ele está comigo, está com você, está conosco todos os dias, mestre. E afirmar o que Davi diz no Salmo 23. O Senhor é meu pastor e a sua presença não nos faltará. Amém. Não me faltará. E na história de Davi, a gente vê milagres, a gente vê conquistas, a gente vê um governo dentro de um estado absoluto de crença no Senhor nosso Deus. Então Davi tinha propriedades, ele tinha dentro da sua vida experiências nobres de que o Senhor é o pastor e a sua presença não nos faltará. Amém, mestre. Isso é maravilhoso, né? Como o senhor disse, pode vir as lutas, as adversidades, mas a presença do pastor do Salmo 23, ela não nos faltará. A presença de Jesus, ela é conosco todos os dias, até o final dos tempos. Esse Jesus maravilhoso, meu pastor, que nós sabemos que quando aqueles homens sem esperança, já à margem da sociedade, aqueles 10 leprosos, mas eles, apesar de tudo que estavam vivendo, clamaram por Jesus. E Jesus deu a eles uma palavra. E a palavra foi que eles fossem e se apresentassem aos sacerdotes. E aí, mestre, eles obedeceram a palavra. E mediante a palavra do Eterno, eles foram abençoados. Não é isso, meu pastor? Vejam bem, né? Uma unidade de pessoas que esperavam a morte. Verdade. 10 homens unidos por uma doença, por uma enfermidade. Como você falou, à margem da sociedade, ninguém queria receber um leproso, porque havia lugares leprosários onde eles residiam. E quando aqueles homens viram o Senhor Jesus, Jesus está entre a Galileia e a Samaria. Jesus está numa fronteira. E o Senhor se encontra e eles de longe eles gritam para o Senhor: Senhor, tem misericórdia de nós. Olha com a tua misericórdia para o nosso coração. Olha o nosso estado. E já começamos a dizer, tu e o nosso diretor Márcio Costa, como era a vida de um leproso. Né? As moscas todo o tempo, as carnes apodrecendo, no estado de putrefação, né? Necrosado, né? De onde vem a palavra necrotério. A palavra necrotério vem de necro. A palavra necro no hebraico é morte. Do necrotério, aonde se coloca o corpo de alguém já sem vida. É isso que necrópole, essas palavras vêm do grego. Então veja bem, eles se encontram com o Senhor Jesus Cristo, eles chamam por Jesus. Que nesse ano nós possamos nos levantar: Senhor, tem misericórdia de nós. Amém. Possamos falar com Deus. Deus é um ser pessoal. Deus não é um ser impessoal como uma energia, que você não pode manter um relacionamento, uma conversa com Ele, um diálogo com Ele. Às vezes nós perdemos muito tempo nos prendendo na dor do problema, na dor da dificuldade, e esquecemos que há um que tem um bálsamo de Gileade e que pode passar em nosso coração e nos trazer um momento de esperança. E esses homens leprosos, você falou, não é isso? É verdade, pastor.
esses homens sem esperança, esses homens rejeitados devido à sua doença, mas esses homens, ei mestre, eles não perderam a oportunidade. Quando eles viram Jesus, talvez eles ainda que com algumas dificuldades para levantar sua voz, suas mãos, mas eles clamaram a Jesus. O que é que eu aprendo nisso, pastor? Quando nós clamamos a Jesus, pelo nome de Jesus, quando nós buscamos o Senhor, Ele sempre tem uma resposta para nós. Olha que bom. E eu não sei, também a Bíblia não registra o mês do hebraico que eles se encontravam. Mas se fosse 3 meses para final do ano, 2 meses, eles entraram renovados esse ano. Eles entraram com uma história tão linda de que alguém nos enviou até o sacerdote ao tanque de Siloé. E nós, na nossa caminhada, fomos sentindo nossas pernas se fortalecerem, porque a lepra, ela tira a força, ela tira o ânimo. A pessoa está morrendo caminhando, sentando, comendo, você está morrendo. E veja que quando eles começaram a andar, eles começaram a perceber algo novo, algo diferente. E quando eles começaram a olhar para os trapos que eles usavam, que eram ataduras, que tinha que trocar essas ataduras, lavar essas ataduras, passavam no óleo para não segurar aqui na pele, como os médicos fazem com alguém com queimadura, é isso? E eles todo dia que trocar, tinha que ver como estava. Eu fico pensando, a cada dia que eles trocavam aquela atadura, colocavam outras novas. Como eles viam o corpo deles? Como eles olhavam para si mesmos? Talvez olhavam para eles como inferiores a outros homens cheios de saúde. Quantos deles não passaram perto de alguém cheio de saúde, de um jovem, e disse: eu queria ser como jovem, eu queria ser forte. Talvez você pense dessa mesma forma, você se sinta inferior, talvez seja por uma doença, por algo que aconteceu, por uma decepção, mas não se inferiorize. Ontem eu disse na igreja que nós somos como ouros na mão de Deus, aonde é pego aquele ouro de forma bruta e é transformado numa linda peça de valor. Assim somos nós. E esses homens curados, eles transformaram em peças de valores, porque receberam a cura. É isso, meu pastor Edilson? Amém, meu pastor João Ferreira. É verdade. Isso significa que é muito importante ouvirmos a palavra de Jesus e obedecer a palavra dele. Jesus disse a eles: vão. E eles foram. Eles obedeceram a palavra de Jesus. O segredo, pastor João, para que tenhamos uma vida abençoada na presença do Pai, mestre, precisamos, é vital a obediência na palavra dele, porque a palavra dele é fiel. E está tendo uma harmonia nesse momento, né? Porque eu cheguei com essa palavra de Lucas, do capítulo 17, do 11 a 19, que fala sobre esses 10 leprosos. E eu nem te falei nada, você não olhou no celular, e você falou para mim: pastor, a mensagem de Lucas, capítulo 17, versículo 11 a 19, que fala dos 10 leprosos, meu coração ardeu em alegria. Amém. E entender que essa é a palavra que o Espírito Santo trouxe para nós nesse último programa do final de ano. Mas, amigo Ferraço, eu quero abrir aqui com um versículo chave. Amém. Porque nós vamos falando de gratidão. O Salmo 50, versículo 23. Salmo 50, verso 23 nos diz assim: aquele que me oferece gratidão como sacrifício é quem me honra. Ao que anda nos meus caminhos, eu lhe mostrarei a salvação de Deus. Vejam bem, nós falamos de 10 homens. 10 homens que talvez, motivados pelo momento, saíram encaminhados, obedeceram ao Senhor. Mas um parou. Na caminhada para o tanque de Siloé, na caminhada para se encontrar com o sacerdote, um
parou na estrada. E talvez ele olha, ele vê Jesus. Ele vê Jesus formoso. Ele vê um Jesus, um homem sem igual. E ele fica pensando também, mas o que esse homem fez por mim? Ele não me conhece. Ele não sabe quem eu sou. Eu estou me olhando meu corpo, estou vendo meu corpo sendo renovado, reestruturado, os nervos recobrando suas forças, os membros sendo renovados. Eu vou lá com ele. Amém. Eu tenho que voltar com ele. Eu tenho que falar alguma coisa para ele. E engraçado que quando a campanha de gratidão, não é obrigatório escrever um discurso, porque a gratidão é um poema, é um tema registrado pelo coração por algo que aconteceu de bom nas nossas vidas. Eu tenho uma gratidão, o povo da Igreja Batista Nova Aliança, com o nosso irmão Ferraço, com a empresa O Ferraço. A gente recebeu em nossa igreja um telhado de primeira mão, um telhado feito nos seus mínimos cuidados e zelos. Então o prédio da igreja está bonito. No sábado chamamos pastores que vieram do Moju, da própria cidade, pastor Linaldo, pastor Leco, e outros pastores. Pastor Nazareno não podia ir, mas mandou o seu representante, e nós aí chegamos e falamos das benesses do Senhor. Eles olharam para cima, teve um pastor lá que chorou quando viu a magnitude, a alegria, né? O coração liberal. Então ele falou, pastor João, eu não acredito na igreja, ele falou. Eu não acredito, pastor João, em servo de Deus. Eu ainda acredito que não é o materialismo que o nosso dono, mas que nós somos pessoas com poder, com propriedades, para administrarmos a matéria que o Senhor nos dá, a riqueza, a bênção nos dá para que glorifique ao seu nome. Então, pegasse eu, através da Igreja Batista, todos os membros congregados, quero lhe agradecer. Amém. Agradecer a você pelas grandes bênçãos que Senhor proporcionou esse ano para nossas vidas. Aí minha esposa me ficaram muito alegre nesse momento tão ímpar, tão lindo. Então eu me sinto aqui muito grato a que Deus abençoe a empresa O Ferraço, o presbítero Dinaldo, um homem muito competente, uma equipe muito competente, muito unida. Então eu dou graças a Deus por tudo isso. Que Deus acrescente teus dias, abençoe tua esposa, teus filhos, que o Senhor faça na tua vida. Como sempre digo, aquilo que eu não posso fazer na minha limitação, que Deus faça em tua vida. E voltamos para os 10. E agora ele está voltando para o Senhor Ferraço. Como é que você vê essa caminhada até o Senhor Jesus Cristo? Desse homem que veio com o coração cheio de gratidão. Pastor, essa caminhada é gratidão. Talvez aquele homem, outrora, olhando e viu como ele era. E agora, olhando para a sua pele, para o seu corpo, e vendo que agora ele está perfeito, que agora ele está com saúde, que agora ele está num estado maravilhoso, porque a sua pele está linda, está limpa. E esse homem, com o coração cheio de gratidão, ele volta para agradecer ao Senhor Jesus. E ele volta, e o Senhor olha para o coração dele e diz: que servo diferente, que homem diferente. Por que diferente? Porque eram 10, só ele voltou. Pastor João, que o nosso telespectador, nós aqui da família O Missionário, possamos ser esse um que voltou, que possamos agradecer. Glória a Deus. Agradecer esse Jesus maravilhoso pelos 12 meses desse ano de 2025, que apesar das lutas, das adversidades, como diz o louvor, mas olha eu aqui, mas olha nós aqui, de pés, agradecendo esse Deus maravilhoso que tem nos sustentado. Eu estou meio emocionado aqui, mas só me quebrou aí, só ficou falando, né? Amém, pastor. Então Amém. Esse voltou com o coração quebrantado, o coração cheio de gratidão, Aleluia. Porque ele olhou talvez pouco tempo atrás, viu a situação que ele estava vivendo
E agora ele olha e vê que, em obediência à palavra daquele que disse vai, ele foi. Agora ele diz, não, tenho que voltar. Eu não posso ir embora. Eu tenho que agradecer esse homem que mudou a minha vida. Certa vez fui convidado a estar numa igreja. Eu nunca tinha visto um tema como esse, né? O tema era a volta dos desviados à casa do Senhor. E o irmão pediu para mim desenvolver um tema. E eu comecei a orar ao Espírito Santo. Ora, Jesus me deu um tema, e comecei a orar e ler a palavra. E eu fiquei parado nessa história desse homem que voltou até Jesus. E algo veio no meu coração que até hoje não esqueço, uma frase que eu escrevi. Quando ele volta, ele faz história. Porque se esse homem vai com os 9 curados, Lucas não teria dado esse acréscimo aqui embaixo na história, que um voltou. Lucas não teria registrado que Jesus Cristo perguntou-lhe, mas cadê os 9? Não foram 10? Cadê os 9? Então, quando a gente volta para o Senhor Jesus, a gente escreve história, a gente acrescenta o cabedal, a gente acrescenta o ditado. Então, se você está longe do Senhor, volte. Você saiu da universidade, quer parar o curso, não feche, volte. Deus lhe abençoe grandiosamente, mas grandiosamente mesmo, a sua vida. Com gratidão você deve louvar e bendizer ao Senhor seu Deus. Meu amigo Ferraz, palavra. Amém, meu pastor. Nosso diretor informando, faltam 3 minutinhos para concluirmos o programa. E mestre, mais uma vez, quero lhe agradecer. Desde janeiro até agora, hoje, o último programa do mês de dezembro. Obrigado pela parceria, pela paciência, pelos ensinamentos. Obrigado também por sempre puxar nossa orelha para que venhamos crescer. Muito obrigado. Diretor, muito obrigado, diretor. O Senhor é uma bênção. Que o nosso Jesus continue lhe abençoando. O Senhor, sua família, grandemente. Nosso câmera, muito obrigado. Esse câmera é uma bênção, mas desde que ele chegou aqui, ele deixa assim o Senhor mais bonito. Oh, glória. Nossa gratidão, nosso câmera, nossa gratidão aí ao Edivelto também sempre pelo apoio. É o nosso diretor, uma bênção, né? Na pessoa do diretor, nós agradecemos também ao seu Sérgio Beltrán, é o nosso diretor-geral aqui da empresa Rede TV Abaetetuba. Nossa gratidão a Deus pela sua vida e obrigado pela oportunidade, por abrir esse espaço para que, pastor João, a gente possa pregar, levar a palavra do nosso Deus. Também o pastor Bené, que hoje não veio devido a uma agenda a cumprir. Nossa gratidão também ao pastor Bené por toda a ajuda do ano de 2025. Pastor João. Idem, o meu sentimento para a sua pessoa estamos eu mesmo, eu falo das suas palavras, minhas palavras. Nesse ano, essa nossa caminhada, esse compromisso, aqui nunca teve nenhuma contenda entre nós, amém, nenhuma desavença, só crescimento, nós aprendemos um com os outros. Amém. Agradecer a responsabilidade do Márcio Costa, nosso diretor irmão em Cristo, que nos dirige. Tivemos um novo acréscimo na família, o pastor Benedito que chegou para acrescentar com muita qualidade, com muita veemência, respeito e zelo para com o programa O Missionário. O Nildo Caboriano, que aqui nos ajuda, aqui o Anselmo, nosso corredor, já virou atleta, Anselmo, atleta, o Anselmo é um homem de família, um homem que ama a família. Então eu quero desejar também para a sua família, Gilson Ferraz, feliz ano novo, irmã Regina, a Emily, ao Tiago, a Maria, todos os trabalhadores da empresa O Ferraço, um feliz ano novo. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus Cristo, a minha família, minha esposa Evelise, meus filhos, a Micaele, o Jean Lucas, a Esther Cairós. Deus vos abençoe grandiosamente. A bênção de Deus sobre a Abaetetuba e que gratidão seja algo que esteja vertendo em seu coração na alegria, na esperança do Senhor nosso Deus. Amém, pastor. Como diz o nosso amigo, irmão, doutor Pedro Maués, gratidão é uma palavra que não prescreve. Nossa gratidão, pastor João, pega esse gancho rapidinho, está concluindo. Mandar um abraço para minha esposa, para os meus filhos também. Muito obrigado vocês
sempre nos acompanham, sempre nos incentivam. Muito obrigado. Mandar aqui um abraço muito especial a todos os nossos colaboradores da empresa. Que Deus em Cristo Jesus abençoe grandemente vossas vidas. Feliz e abençoado 2026 para todos nós, em nome de Jesus. Pastor, nos despeça uma oração em nome do Senhor. Vamos orar na última oração do ano de 2025. Pai, queremos aqui te agradecer em nome de Jesus, que desde janeiro até a presente data desse programa, o Senhor esteve e está conosco. E como disse nosso irmão Ferraço, grandes coisas o Senhor fez por nós e fará ainda. Amém. Dentro de uma obediência. E nós, Senhor, queremos te agradecer pelo ano que está passando, o ano de 2025, ó Pai, por ter nos guardado, aqueles que passaram por uma mesa cirúrgica e está bem, aquela mamãe que teve filho esse ano, deu à luz a esse ano, e está com seus filhos nos braços, aquela mamãe, aquele papai que pegou ali a maisena e passou no filho, porque ele passou no vestibular. Meu Deus, são muitas alegrias. Foi um ano de COP30 aqui no estado do Pará, foi um ano de muitas bênçãos no nosso Brasil, e que o ano de 2026 estejamos preparados espiritualmente, psicologicamente, financeiramente, estamos aqui socialmente, Pai, preparado para receber esse ano que venha do Senhor para nossas vidas. E, Senhor, te agradecemos por todo o povo que faz a Rede TV Abaetetuba, e com o ano de 2026 recebemos da tua parte para a honra e glória, e com gratidão encerramos esse programa, encerramos essa oração. Amém. Feliz ano novo para você, para a sua família em 2026. Continue com a gente, vamos estar aqui em nome de Jesus sempre fazendo o programa O Missionário. Obrigado a todos. Deus abençoe.